Fala, fiel, o Corinthians segue movimentando os bastidores e no vídeo de hoje temos notícias importantes e o Cereto traz os principais destaques do dia sobre o Timão. Tite ou Renato Gaúcho? Quem será o técnico do Corinthians em caso de demissão de Ramon Dias? A permanência de Ramon Dias no comando técnico do Corinthians depende do título do Campeonato Paulista. Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda. E Rafael Claus será o dono do apito no primeiro jogo derby final do Campeonato Paulista no próximo domingo. E ainda tem revelação sobre o desejo da diretoria de contar com Luiz Castro como novo técnico. A gente vai acompanhar essa informação, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e bora acompanhar o vídeo. E atenção, atenção, polêmica no ar. A Federação Paulista de Futebol já definiu a arbitragem, os árbitros para as finais entre Corinthians e Palmeiras. E olha só, Rafael Claus vai apitar o primeiro jogo. Sempre ele, né? Sempre ele. É inacreditável. O Rafael Claus, que prejudicou o Corinthians na arbitragem no último derby, expulsando o Yuri Alberto, mostrou cartão vermelho para o Yuri Alberto por simulação e marcou um pênalti muito equivocado, né? No jogador no Estevão do Palmeiras, do Rian, do Estevão do Palmeiras, um pênalti absolutamente questionável e foi muito criticado pela torcida do Corinthians. Sempre que tem Palmeiras e Corinthians, é o Rafael Claus que é escolhido para arbitragem. E aí, ele acaba sempre, na maioria das vezes, pelo menos, prejudicando o time do Corinthians, né? E ele é escalado principalmente em jogos no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, apitando e favorecendo o time da casa. É sempre assim. Agora, por que o Augusto Melo aceitou isso? Por que o presidente do Corinthians não mostrou força vetando essa arbitragem? O Corinthians mostra que não tem força nos bastidores. Não tem nenhuma força nos bastidores. O Palmeiras, que já foi muito beneficiado no clássico contra o São Paulo, né? Não houve pênalti marcado pelo Flávio Rodrigues Guerra no clássico contra o São Paulo, e o Palmeiras conseguiu a classificação por causa de um pênalti marcado a favor, né, do Palmeiras. Agora o Palmeiras tem a arbitragem mais uma vez do Rafael Claus para um jogo entre Palmeiras e Corinthians, o jogo decisivo do Campeonato Paulista. Será que não tem outro árbitro? É inacreditável. Então, o Rafael Claus foi escolhido como árbitro do jogo da ida. Já no jogo final, no dia 27, na Neoquímica Arena, o árbitro será o Matheus Candansan. Matheus Candansan, que tem 27 anos, apenas 27 anos, e é árbitro da FIFA. É uma das revelações da arbitragem do futebol brasileiro. Matheus Candansan será o árbitro da final, da última final do segundo jogo do Campeonato Paulista. Tomara que não haja nenhum problema em relação à arbitragem. O Corinthians tem que ficar de olho no apito, principalmente de olho no apito do Rafael Claus, que vai apitar a primeira partida entre Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. O primeiro jogo no próximo domingo e o segundo jogo no dia 27, só depois da data FIFA. Essa é a arbitragem escolhida pela Federação Paulista de Futebol. E eu quero falar para você também, eu falei em data FIFA, além do Carrillo, convocado para a seleção do Peru. Quem mais? O Martínez, convocado para a seleção do Equador. Agora o Corinthians também tem o Memphis, convocado para a seleção da Holanda. A expectativa já era grande para que isso acontecesse, né? O Memphis está na lista de jogadores que vão enfrentar a Espanha pela Liga das Nações. Ele foi convocado, confirmado, nessa sexta-feira,
pelo técnico o Ronald Koeman, que convocou, portanto, o Memphis para os jogos entre os dias 20 e 23 de março. Dessa forma, ele vai ter chance, claro. O jogo é no dia 23 de março, o segundo jogo, e o segundo jogo do Campeonato Paulista será apenas no dia 27 de março. Então, o Memphis terá chances, terá tempo suficiente de jogar, de voltar ao Brasil e defender o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Ele vai poder jogar tranquilamente nesse domingo contra o Palmeiras, final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo final, e vai poder jogar a segunda partida contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Tomara que ele jogue alguma coisa, né? Porque até agora ele não está jogando absolutamente nada. Esse ano não jogou absolutamente nada. E para o jogo de domingo contra o Palmeiras existe uma dúvida. O técnico Ramon Dias confirma que existe uma dúvida em relação ao time, se o Rodrigo Garro vai poder jogar ou não. O Rodrigo Garro, que tem sentido dores no joelho, tem sido poupado dos treinamentos justamente por causa dessas dores no joelho. Se não puder jogar, deve jogar o Romero. E aí o Corinthians mudaria o esquema para o 4-3-3, né? Em vez de jogar no 4-4-2, o losango, o Corinthians mudaria para o 4-3-3, jogando com o Romero. Mas eu particularmente acho que o Garro vai jogar, não ficaria de fora de uma partida dessa de jeito nenhum, até porque depois disso ele terá condições e tempo suficiente para se recuperar para a segunda partida, que será só no dia 27. Então acho que o Garro vai para o jogo, mas isso só vai ser definido depois do treinamento de amanhã. O Ramon Dias, como a gente disse no último vídeo, chega para esta partida muito pressionado, né? Em relação aos resultados. Tem muita pressão no Corinthians para demitir o Ramon Dias. Se ele não for o campeão paulista, dificilmente ele vai continuar como técnico do time. Aí o nome mais forte é o nome do Tite. Adenor Bach é o nome mais forte neste momento para comandar o Corinthians. Se o Ramon Dias for demitido, o Tite será convidado para comandar a equipe do Corinthians, pelo menos é esta a informação que eu tenho. O Augusto Melo gosta do Tite. Seria uma unanimidade pelos lados do Corinthians, por isso o Tite seria convidado para ser o técnico do Corinthians. Se ele vai aceitar, aí é outra história. Não sabemos se o Tite aceitaria voltar a comandar o Corinthians, sobretudo neste momento complicado que o Corinthians está vivendo pós-eliminação na Taça Libertadores da América. Outro nome livre no mercado é o do Renato Gaúcho. A direção do Corinthians, parte da direção do Corinthians também gosta muito do nome do Renato Gaúcho, que já negou o Corinthians uma vez também, né? Já esteve tudo certo em outros tempos, na época do Duílio Monteiro Alves, o Renato Gaúcho já tinha acertado a sua ida para o Corinthians. De última hora ele acabou desistindo de comandar o Corinthians. Mas é outro nome que pinta com muita força. Tite ou Renato Gaúcho? Quem será o técnico do Corinthians em caso de demissão do Ramon Dias? Você prefere quem? Tite ou Renato Gaúcho? Deixe o seu comentário. De acordo com o Cereto, o Timão segue sua preparação para os próximos desafios e algumas decisões importantes estão sendo tomadas nos bastidores. Além disso, há movimentações no mercado da bola e pressão por mudanças na equipe. E a Fiel está ansiosa por novidades, o que acham que o Corinthians mais precisa nesse momento? Deixe seu comentário. E agora vamos às informações exclusivas sobre o interesse do Corinthians em Luiz Castro. Luiz Castro tem um problema, tá? Todos no Corinthians gostam dele. Só que ele é o mais caro de todos. Ele é mais caro que o Renato, mais caro que o Tite, mais caro que qualquer técnico, que o Sampaoli.
Ele cobra um salário alto, tá? Um salário altíssimo, é mais de 2 milhões por mês. E tem uma coisa, que quando o Corinthians negociou com ele no ano passado, ele pediu 50 milhões de euros em contratações. Senão ele não fechava, tá? O Luiz Castro tem usado isso de estratégia para montar um time com reforços dele. Ele pede o salário, pede luvas e pede 50 milhões em contratações. Tem que estar no contrato. E aí o Corinthians não conseguiu atender isso. Mas é um nome que agrada muito, tá? Isso é uma informação importante para vocês, né? Os nomes vão se aumentando. Teve um que eu não vou nem falar. Tá? Mas vou parar nesses daí, entendeu? Vou parar nesses. Então, enfim, eu tô falando, né, malandro, na visão do Corinthians, tá? Cara é ficar para trás. Eu não acho 2 milhões para um técnico caro, entendeu? A questão é a questão é a cláusula de reforços. 2 milhões, pô. O Ramon Dias deve ganhar quanto hoje? Eu tinha o salário do Ramon, né? Vou ter que caçar nos meus vídeos aí. Eu preciso anotar num bloquinho de notas salários, né? Ser mais organizado, para quando vocês perguntarem, eu ir lá. Que eu que dou os salários todos, né? De todo mundo. Então, assim, são pessoas que são nomes aí que estão sendo 1.600.000, então 2 milhões não é muito. Só que acho que é mais do que 2 milhões, é quase 3, né? Não é? É quase 3, não é? Eu dei as negociações lá na época, eu acho que era 3. Eu acho que era 3. Mas eu fiquei focado mais nessa cláusula aí. E vou falar a real, viu? Se tiver que pagar também 2,5 milhões pro Luiz Castro, meu amigo, não tem problema nenhum. Segundo Sami Carvalho, o Corinthians vê Luiz Castro como um nome forte para assumir o comando técnico. O treinador, que já trabalhou no Botafogo e atualmente está no mundo árabe, pode ser alvo da diretoria para uma futura negociação. Fiel, vocês acham que Luiz Castro é o nome certo para o Timão ou o clube deveria buscar outro treinador? Agora trago minha análise sobre esses temas e o que esperar do Timão nos próximos dias. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians, passar por algumas informações gerais voltadas do clássico, né? O Corinthians que tá aí nessa preparação, que teve essa coletiva, né? Eu comentei um pouquinho dela ontem aqui, já falando um pouquinho da situação dos árbitros e tudo mais. Achei interessante a visão que o Samir trouxe também referente aos árbitros. Eu acho que é mais ou menos por ali mesmo a história que ele conta. Ele tem razão ali nos pontos que ele faz, e eu falei aqui pra vocês, comentei com vocês no vídeo de ontem, que eu acho que assim, tá, tem a questão do árbitro do primeiro jogo, que já teve alguns problemas com o Corinthians e tudo mais, mas eu acho que o negócio mesmo é o Corinthians, né? O Corinthians tem que ir lá e jogar bola. Não importa que é no estádio dos caras, ir lá e amassar os caras e pronto, acabou. Acho que não tem muito disso. O Corinthians tem um time caro. Agora eu tava vendo, vou até passar aqui, ó, tem uma matéria aqui que eu tava vendo interessante, que o Corinthians vai ter que pagar o prêmio caso ganhe o título paulista, o valor do prêmio, né, aqui é uma comparativo que eles fazem, né, com o que o Memphis recebe, que esse valor daria aí só pro Memphis só. Quer ver? Corinthians terá que pagar quase todo o prêmio do Paulistão a Memphis em caso de título. Entenda, possível título do Corinthians no Campeonato Paulista contra o rival pode render uma quantia milionária a Memphis Depay. O holandês pode ativar mais uma das cláusulas estipuladas em seu contrato. Então, daquelas cláusulas todas que tem no contrato do Memphis, que é cheio de cláusula, tem cláusula para título também. Aí ele ganha mais uma bolada. Então os valores do Campeonato Paulista, o Corinthians ganhando e vai ganhar, vai ir tudo pro Memphis, mas beleza, tá valendo. Ganhou o campeonato, ajudou. Tem muita gente que comenta essa situação do Memphis, se vale, não vale a pena, o valor que ele custa, cara. Só de o Corinthians não ter ido parar na Série B ano passado, que a chance era grande, era muito grande antes dele chegar, ele já se autopagou.
Se ganhar um título, então, eu acho que tá tudo em casa. O futebol mudou muito, né? Os valores do futebol mudaram muito. É bem absurdo realmente o que os jogadores ganham. Romero também apareceu, né, nessa coletiva, de cara fechada aí, o Romero na coletiva do Paulistão. É assim que eu gosto, com essa cara mesmo que tem que ser. Também falou um pouco, né, falou da questão da disputa do campeonato, que vai ser equilibrada e tudo mais. E o que mais pautou foi realmente essa questão da arbitragem, né, que acabou dando essa polêmica toda aí por causa do primeiro árbitro do jogo. Outra coisa interessante também para falar para vocês que tem as meninas daqui a pouco, né? Já tava vendo aqui que também já saiu até a escalação aqui para a disputa da Supercopa às 4h30 da tarde. O vídeo, então aqui a hora que eu soltar o vídeo para vocês, o jogo já até começou já das meninas. Boa sorte para as meninas lá, tomara que elas consigam mais um caneco aí pro Timão, elas que mandam muito bem nessa questão, as brabas. Bom, galera, mais disso, mais alguns detalhes aí, falando do clássico de amanhã. A gente vai trazer ainda vídeo com escalação, com mais informação, outras notícias envolvendo, mas eu acho que era mais mesmo essa questão toda envolvendo a arbitragem, que ainda gera um pouco de discussão, e eu sou bem da linha aí do que o Samir falou. Eu acho que o Corinthians tem que ir lá e jogar bola. O Corinthians tem que se preocupar mais com o Corinthians mesmo, de pegar e fazer um primeiro jogo disputado, aonde possa sair com um resultado interessante para depois decidir tranquilamente em casa. E bom, o Corinthians segue buscando soluções para melhorar o time e pelo que parece a diretoria já está se movimentando, mas será que Luiz Castro é o nome certo para o Timão? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!